Tá tudo destravado. O fim da taxa das blusinhas, regulação sobre minerais críticos e terras raras, fim da escala 6x1, PEC da segurança e liberação e construção de data centers no Brasil. O almoço reconciliador de Lula, Mota e Alcolumbre garantiu as pautas da última semana do Legislativo antes das eleições e também rendeu elogios do petista. Se o Conselho de Segurança da ONU se reunisse para pautar o fim das guerras e tivesse a disposição e a boa vontade que eu encontrei do companheiro Hugo e do companheiro Alcolumbre, o mundo viveria muito mais tranquilo. Berenice Leite, vamos lá, vamos por partes. Ele disse que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre são exemplos até para a ONU. Pois é, Geise. Olha, esse é o verdadeiro retrato da política brasileira, né? Que se resolve não aqui no Congresso Nacional, muito menos lá no Palácio do Planalto, mas sim em jantares e almoços, às vezes com um prato indigesto, mas que políticos que, em tese, devem à justiça, acabam tendo que ceder e deixar as diferenças de lado e se unirem, né, e convergir sobre aquilo que os interessa. Nesse momento, nós temos aí dois deles, né, Hugo Mota e Lula, tentando a reeleição, e por que não dizer Davi Alcolumbre, que apesar de ter 4 anos garantidos ainda aqui no Senado Federal, ele tenta a reeleição à presidência do Senado, presidência do Congresso Nacional, para o ano que vem. E sabemos quem participou dessa articulação, até porque Davi Alcolumbre e Lula não conversavam mais desde que Davi Alcolumbre se sentiu desprestigiado, não foi consultado e aí o Lula acabou indicando Jorge Messias para uma cadeira no Supremo. Vocês já conhecem a história. Alcolumbre participou ativamente, virou votos e derrubou a indicação do presidente Lula. Eles até então não se falavam. Davi Alcolumbre travou todas as pautas que vão servir como vitrine nessa reeleição do atual presidente, que busca aprovar a tal PEC da segurança, que em tese vai tirar a autonomia dos estados. Muito ruim, por sinal, o texto. Pelo menos é isso que os agentes de segurança pública, especialistas, me relataram. A própria pauta do fim da escala 6x1, tudo isso agora foi destravado, Geise. E não foi por conta da nova líder do governo, né, que substituiu Jacques Wagner, que está na investigação do Banco Master. A Tereza Leitão, que usou inclusive essa expressão, está tudo destravado. Então, não agradeçam a ela, agradeçam aos verdadeiros articuladores que promoveram a paz entre a presidência do Senado e o Executivo. São eles, ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, e Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, ambos da Suprema Corte. É muito esquisito, acho que a palavra é essa, né? A gente tem que falar sobre isso e, na verdade, a gente não está banalizando e nem tratando isso como estado de normalidade. Não é normal que ministros do Supremo Tribunal Federal ajam dessa forma, né? Atuem de forma política, promovendo algum tipo de reconciliação, e vai saber o que mais conversaram nesse tal jantar, que foi inclusive na casa do ministro Alexandre de Moraes, né? Ministros do Supremo deveriam apenas cumprir a lei, guardar a nossa Constituição. Mas há quem diga que eles estão promovendo a harmonia entre os poderes. Foi o que Lula disse ainda hoje, né, ao fazer referência à ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Mas, Geise, eu só tenho uma coisa a dizer. Já falei sobre a PEC do 6x1, comentamos ontem, o texto também não é bom. Vai trazer um impacto ainda mais negativo para a nossa economia, desemprego, informalidade, fechamento de empresas e a própria PEC da segurança pública. Mas quando nós vemos, né, 3 lideranças da Câmara, do Senado e do Executivo unidos assim, a gente imagina, não, mas isso vai ser bom para o país. Aqui no Brasil é diferente. Quando é bom para eles, é ruim para o povo brasileiro. Doutora Kátia Magalhães, está aí, então, encontro público, né, entre, aliás, o presidente Lula, Davi Alcolumbre
E Hugo Motta, a parte dessa amizade que estava estremecida mesmo era Davi Alcolumbre e o presidente Lula, desde o episódio do Messias. Todos sabem, o Davi Alcolumbre fez a articulação no Senado para que o Messias não passasse na votação para ir para o STF, né, para ganhar a cadeira no STF. E aí ele faz essas, enfim, mais bravatas, né, fala uma série ali de coisas. O Lula, eu tenho a sensação de que as palavras vão caindo ali do cérebro na boca e ele só vai falando ali, não chega a lugar algum. O cérebro de Lula, ele homenageia acima de tudo, e aí as palavras traz, sobretudo quando se tem pouquíssimas letras, como é o caso de Lula, homenageia sobretudo o globalismo. Olha a homenagem ao globalismo nesse louvor implícito à ONU. Alcolumbre e Motta seriam exemplos até para a ONU. Por quê? Quem está falando de ONU, meu senhor? Nós estamos tratando dos problemas locais. E por falar em problemas locais, essa reaproximação aí, Lula e Alcolumbre estavam bem estremecidos desde a reprovação do Messias a uma cadeira lá no Supremo. A aproximação foi realizada por quem verdadeiramente manda nesse país, né? Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin estavam lá praticamente como representantes, cada um representando o seu lado e reunindo dois caciques políticos. Não se sabe, porque Alcolumbre fez questão de dizer à grande mídia que era um segredo, o que por si só já é uma incontinência funcional, porque o presidente do Senado Federal não pode se dar ao luxo de ter segredos na vida pública, muito menos segredos referentes a uma conversa entre si e seus juízes. Olha que coisa mais anti-institucional. Mas numa republiqueta bananeira como a nossa, é considerada praticamente corriqueira, praticamente uma trivialidade. Aí nós temos aí Lula entre Alcolumbre e Hugo Motta, para surpresa de ninguém, olha aí, o patrimonialismo, o fisiologismo reinando, e acima deles, como autêntico poder moderador que reina sem um único voto, o Supremo Tribunal Federal, a cúpula judiciária, que é efetivamente quem manda. Essas figuras aí são apenas fantoches. Lula está feliz da vida com esses projetos sendo pautados, projetos muito ruins, fim de escala 6x1, suposta PEC de segurança, que não tem nada a ver, vai centralizar, retirar o pouco de autonomia dos estados, dos entes federativos, mas eles não estão se importando. Eles querem pautas eleitoreiras para a grande massa da população, e Alcolumbre e Hugo Motta estão no jogo. E tudo certamente foi costurado lá na casa de Alexandre de Moraes. Em que termos esse acertamento, a gente não sabe, porque nesse jogo, nessa farsa toda, a gente só paga impostos bem caros para manter esse circo, para manter essa farsa, mas acaba não sabendo de nada. E aí segue o jogo. E em última análise, quem manda? Quem manda? Figurões não eleitos, e esses sujeitos aí se prestam ao papel que os seus juízes lhes outorgam, né? De figurantes bem adestradinhos, figurantes auferindo suas benesses pessoais, enquanto isso segue o reino togado. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, o kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.